Muito bom. Então, bora para a nossa próxima aula de cálculo numérico. Na última aula, a gente viu sistemas lineares e os métodos de resolução com pivoteamento de eliminação de Gauss e faturação LU. Lembra lá? Hoje a gente vai continuar com sistemas lineares, mas nós vamos ver métodos iterativos. E por que a gente tem métodos iterativos e os métodos que são chamados diretos? Bom, os métodos que a gente viu até o momento, eles são diretos porque eles seguem algumas etapas e ao final dessas etapas você vai chegar em uma solução precisa, vamos dizer assim. A menos que ocorram erros numéricos nas operações. Como a gente viu também na aula passada, a gente pode contar a quantidade de operações para os nossos métodos, e essas operações, quando a gente utiliza lá as nossas máquinas, elas podem gerar erros numéricos. Mas os métodos diretos, eles chegam aí em um número finito de passos a uma solução específica. Já os métodos iterativos, eles são métodos onde nós buscamos aproximações da solução. Então, a gente pode utilizar esses métodos dependendo das nossas disponibilidades de recursos. Por exemplo, a gente pode ter lá uma solução bem precisa se nós estivermos dispostos a sacrificar um pouco mais de poder computacional, ou seja, rodar os nossos algoritmos mais vezes para chegar nessa solução. Ou caso a gente não tenha, né, a possibilidade de ter uma máquina mais potente, nós encontraremos aí uma solução que não é tão precisa assim, mas nós vamos estar atrelados à quantidade de recursos da nossa máquina. Então, os nossos métodos diretos, eles vão encontrar uma solução que a gente diz que ela é exata, depois de um número específico, né, de passos, mas a gente vai trabalhar lá com uma matriz, com toda a matriz, então nós precisamos aí de muito recurso computacional para resolver sistemas por métodos diretos, e os métodos iterativos vêm como uma alternativa. Então, se a gente não possui uma quantidade específica, né, de recursos, a gente pode utilizar eles para encontrar uma solução aproximada para o nosso sistema. Os métodos iterativos, eles vão aí ter a possibilidade também de encontrar ou não uma solução. Mas isso a gente também pode encontrar nos métodos diretos, né? A gente tem lá os sistemas que não vão possuir soluções. Então, entre vantagens e desvantagens, para cada problema que a gente for tentar solucionar, a gente tem que colocar na balança o que vai ser melhor para a gente. É melhor eu ter uma solução exata e gastar todos os meus recursos, ou é melhor eu ter uma solução aproximada e utilizar o recurso que eu tenho disponível? Vai depender aí do problema que você está querendo solucionar. Bom, então a gente vai voltar lá para um sistema AX igual a B, com uma matriz não singular esparsa, ou seja, que ela tem uma grande variedade de zeros ou valores faltantes, e nós vamos ver dois métodos iterativos para resolver o nosso sistema. E nós vamos começar com o método de Jacobi ou Gauss-Jacobi. Depende aí da referência que a gente vai utilizar. Como é que funciona, então, o método de Jacobi? A gente vai ter lá o nosso sistema AX igual a B, aqui na forma em que a gente encontra ele, né? A1, x1, A1, 2x2 até A1, nxn igual a 1b1, A2, 1x1 até A2, nxn igual a 1b2, e A1, nx1 até a nxn igual a 1bn. O nosso método, a gente vai tentar isolar para cada linha
o vetor xi daquela... Vetor não, desculpa. O xi daquela linha. Então, para a linha I1, eu vou isolar x1. Para a linha I2, eu vou isolar o vetor o x2. E para a linha xn, eu vou isolar lá o xn. Então, fazendo essas operações, nós vamos encontrar um sistema equivalente aqui, onde nós temos o x1 até o xn isolados. Observa aqui, para a gente fazer isso, nós vamos ter que dividir cada equação pelo seu A1, A12, ANN, ou seja, os valores da diagonal do meu sistema. Então, para a gente utilizar o método de Jacobi, a diagonal do sistema tem que ser não nula, beleza? Escrevendo, então, o sistema nessa forma, a gente coloca ele de maneira iterativa, ou seja, para cada xi, nós vamos encontrar na iteração k mais 1, usando o sistema na iteração k. Então, eu preciso de um valor inicial para iniciar o meu método, e a cada iteração eu vou encontrar uma quantidade de xi até xn, ou seja, é uma sequência aí de valores, que vai ser um vetor x. Beleza? Esse vetor vai ser a solução aproximada do nosso sistema, e quanto mais iterações, mais próximos a gente vai chegar aí da solução exata, dado que o nosso método converja. E aí a gente vai falar de convergência um pouquinho mais para frente. Bom, então vamos fazer lá um exemplo do método de Jacobi. Eu tenho lá, então, o meu sistema e um ponto inicial, x00. Então, deixa eu colocar aqui no quadro nosso sistema. Seja o sistema aqui, menos 7,5 x1 mais 7,3 x2 igual menos 4,65, e o de baixo, menos 2,8 x1 mais 9x2 igual a 49,80. X1. E o x0 é 00. É isso, né? x0, perfeito. Então, eu tenho aqui o meu sistema e eu quero aplicar o meu método de Jacobi. O método diz que a primeira coisa que eu tenho que verificar é se a minha diagonal aqui do sistema é diferente de 0. Então, verificamos que a diagonal A11, que é igual a menos 7,5, e A22, que é igual a 9, são não nulos, certo? Beleza. Então, eu posso aplicar o método. Podemos aplicar o método de Jacobi. Assim, a gente precisa isolar para cada xi na linha I o xi. Então, para cada linha I, a gente vai isolar o xi. Na primeira equação, isolamos x1. Então, eu tenho aqui menos 7,5 x1 mais 7,3
x2 igual a menos 4,65. Para isolar x1 aqui, eu vou passar o termo de x2 para o outro lado, né? Ou somar o oposto dos dois lados, e eu vou ficar com menos 7,5 x1 igual a menos 4,65 menos 7,3 x2. E agora, para isolar x1, eu vou dividir tudo por 7,5, certo? Então, x1 vai ser menos 4,65 menos 7,3 x2 dividido por menos 7,5. Beleza, isolei aqui x1. Agora, eu vou na segunda equação e vou isolar x2. Na segunda equação, isolamos x2. Então, na segunda equação lá eu tenho menos 2,8 x1 mais 9x2 igual a 49,80. Isso aqui vai dar, isolando agora x2, então 9x2 é igual a 49,80 mais 2,8 x1, certo? Soma o oposto dos dois lados ou passo o termo do x1 para o outro lado. x2 aqui, só vou dividir por 9, 49,80 mais 2,8 x1 dividido por 9. Então, aqui eu encontrei x1 e x2. Eu posso construir ali o meu sistema equivalente. Tá? Construímos o sistema iterativo equivalente. Iterativo. Então, aqui eu vou ficar com x1 igual menos 4,65 menos 7,3 x2 dividido por menos 7,5 e o x2 49,80 menos mais 2,8 x1 dividido por 9. Beleza, mas a gente precisa transformar esse sistema de maneira iterativa, certo? Então, eu vou colocar aqui o k mais 1 para indicar que eu vou estar na iteração k mais 1 e eu vou usar o valor da iteração anterior. Então, da iteração k. Aqui também, k mais 1 e aqui k. Dessa forma, eu tenho ali o meu sistema iterativo equivalente. E aí eu posso começar a fazer o cálculo das minhas soluções. Agora, podemos calcular as estimativas das soluções. Bom, o meu x0 é dado, certo? É o 0, 0. Dado x0 igual a 0, 0, encontramos. Então, na minha iteração 0, eu vou substituir aqui para me encontrar a minha primeira iteração. Então, x1, 1, vai ser igual a menos 4,65 menos 7,3 x 2, 0, dividido por menos 7,5.
Substituindo tudo, eu vou ficar com menos 4,65 menos 7,3 vezes 0 dividido por menos 7,5. E aí, quanto vai dar isso aqui? Isso aqui é 0, né? Então, é menos 4,65 dividido por menos 7,5. Quanto vai dar isso? Galera, eu não calculei nada. Vou esperar vocês fazerem aí na calculadora. (31/50)? Melhorou, 0,62. Beleza. Calculei x1, vou calcular x2. Então, x2, 1, vai ser 49,8, mais 2,8 x1, 0, sobre 9. Então, aqui vai ficar 49,8 mais 2 vezes 8 vezes 0, dividido por 9. Quanto que é 49,8 dividido por 9? Cinco 5,54. Já vou arredondar já. Beleza, encontrei ali o meu x1,1 e o meu x2,1. Assim, temos que o x da primeira iteração é a primeira coordenada, 0,62, e a segunda coordenada, 5,54. A aproximação para a solução. Beleza? Vamos fazer mais uma iteração para ver se a gente melhora um pouquinho. Faremos mais uma iteração. Então, eu estou no x1, eu vou encontrar o x2. Então, x1 da segunda iteração vai ser, voltando aqui para o meu sistema iterativo, certo? Então, 4,65. 4,65 menos 7,3. Aqui vai ser x2,1 dividido por menos 7,5. Beleza? Substituindo aqui o valor que a gente acabou de calcular, 4,65 menos 7,3 vezes, agora é o x2, então é 5,54 dividido por menos 7,5. Quanto vai dar isso aqui? Opa, tá todo mundo desacostumado de usar calculadora, né, gente? Tô percebendo. 6,012. Vamos agora calcular o x2 da segunda iteração. O x2 vai ser, voltando lá para o nosso sistema aqui, 49,8 mais 2,8 também.
x1 da primeira iteração dividido por 9. Substituindo o valor que a gente acabou de calcular ali em cima, que é 0,62 dividido por 9. Vamos lá, quanto dá esse aqui? Cinco ponto 5,72. Muito bom. Agora que eu tenho os meus outros dois valores, temos que o meu x da segunda iteração vai ser a primeira coordenada, 6,012, e a segunda coordenada, 5,72. Beleza? Encontramos aqui a nova aproximação. E é a nova aproximação. Vamos fazer mais um? Sim! Continuamos com mais uma iteração. Bom, vamos voltar lá no nosso sistema iterativo, certo? Então, agora eu vou calcular x da terceira iteração. x3, 1 vai ser menos 465 menos 7,3 x2 da segunda iteração dividido por menos 7,5. O x2 a gente acabou de calcular, certo? Que é 5,726 dividido por menos 7,5. Beleza? Quanto vai dar isso aqui? Tá todo mundo conferindo? 6,19. 6,19. E o x2? x2, 3 vai ser 498 mais 2,8 x1 da segunda iteração dividido por 9. Certo? Substituindo o valor que a gente calculou anteriormente no x1, que nós encontramos 6,012. 6,012 dividido por 9. Quanto vai dar isso aqui? $7,40. Muito bom. Logo, x da terceira iteração vai ser a primeira coordenada, a segunda coordenada, aproximação
da solução. Muito bom. E a gente pode continuar fazendo o nosso método iterativo até a gente chegar lá no nosso critério de parada. Bom, mas qual que vai ser o critério de parada para os métodos iterativos? Para os métodos iterativos, nós vamos utilizar, assim como nos métodos que a gente viu para funções não lineares, o número de iterações que a gente faz pode ser um critério de parada, e a diferença relativa que é construída sobre o conceito de norma de vetores. Então, vamos lembrar lá. A gente está com a solução de um sistema, onde nós temos ali x, n valores, certo? Então, nós estamos construindo o vetor, uma solução como um vetor. E como é que a gente mede tamanho de vetores? Utilizando a função norma. Lembra lá que a função norma ela tem que satisfazer algumas propriedades, e essas propriedades vão garantir que nós estamos calculando o tamanho dos vetores. Na literatura, a gente tem 3 normas que são bem conhecidas, que é a norma euclidiana, a norma 1, que é a norma do valor absoluto, e a norma do infinito. Para os métodos em sistemas lineares, nós vamos utilizar a norma do infinito. Então, lembra lá que a norma do infinito é o máximo do valor absoluto de cada coordenada. Bom, e como é que a gente vai calcular esse critério de parada? Ele vai ser a diferença relativa de 2 iterações consecutivas. Por que a gente está usando a diferença relativa como critério de parada? Porque o nosso método ele vai construindo um caminho em direção à solução. Se esses passos do nosso método eles estão diminuindo, eles estão chegando próximo da nossa solução. E é isso que a gente quer calcular, o quão próximo a nossa solução está a cada passo. E nós podemos escrever, então, a diferença relativa como sendo ali, a norma da iteração atual menos a iteração anterior sobre a norma da iteração atual. E isso tem que ser menor ali que um tal, que vai ser o valor da tolerância. Então, lá quando a gente viu os métodos iterativos para zero de funções, nós estávamos com a tolerância de épsilons e deltas, certo? Aqui nós só colocamos outra letrinha grega, então nós vamos trabalhar com tal. Então, voltando lá no nosso exemplo, para o nosso critério de parada, vamos calcular a diferença relativa. Verificamos a diferença relativa de nossa solução. Pela definição, a diferença relativa vai ser a norma de xk mais 1 sobre a norma de xk dividido pela norma de xk mais 1. Então, se eu substituir aqui os meus valores, eu estou com a norma da minha iteração atual, então é o meu x3. x3 menos a norma da minha, o valor da minha iteração anterior. Então, vai ser o x2. E isso aqui é a norma do máximo, dividido pelo valor da minha iteração atual. Então, eu estou no x3, x3. Beleza? Agora eu vou substituir tudo isso aqui. Então, meu x3 é 6,19. Distância relativa vai ser 6,19 e
7,4. 7,4. Menos a minha solução anterior. A minha solução anterior é 6, 12 e 5, 7, 2. 6 e 5, 7, 2. E tudo isso sobre a norma da minha iteração atual. Certo? Então, aqui eu vou calcular a diferença entre dois vetores. Como é que a gente faz isso? A gente faz a diferença coordenada a coordenada, certo? Então, aqui vai ficar 6,19 menos 6,012. E na segunda coordenada, 7,4 menos 5,72. Esse aqui é a norma do máximo. Embaixo eu vou manter a mesma coisa. Beleza? Quanto vai dar aqui 6,19 menos 6,012? Zero ponto 17 e 7,4 menos 5,72. Um 1,68. Aqui na norma do máximo. E embaixo vou manter a mesma coisa. 6,19, 7,4. E agora eu vou aplicar a função norma, certo? Então, a função norma é o máximo do valor absoluto de cada coordenada. Então, 0,17 e 1,68. Embaixo também vai ser o máximo de 6,19 e 7,4. Beleza, qual que é o máximo entre 0,17 e 1,68? Gente, o que é maior? 0,17 ou 1,68? 1,68, isso aí. E o que é maior? 6,19 ou 7,4? Opa, 7,4. Beleza. Agora eu só preciso fazer essa divisão aqui. 1,68 dividido por 7,4. Quanto vai dar isso? Opa, 0,22. Então, se o meu tal foi igual a 0,3, então a minha distância relativa vai ser menor que o meu tal e podemos parar o método. Beleza? Bonito, né? Temos um método para encontrar a aproximação da solução e temos o critério de parada para esse método. A gente pode também observar a interpretação geométrica desse método. Como eu comentei, a gente está lá criando um caminho
de soluções. E a gente pode observar isso de forma geométrica. Por exemplo, no nosso exemplo, a gente está com duas equações e duas incógnitas, então nós estamos em R2. Colocando cada equação no plano, a gente vai ter lá duas retas. E a solução desse sistema vai ser o ponto de interseção entre essas duas retas. Então, o nosso algoritmo lá diz que a gente precisa de um ponto para iniciar o nosso método, certo? Então, se eu pegar um ponto qualquer, quando eu faço o cálculo do valor de x1 igual a x2 e x2 igual a x1, eu vou estar, na verdade, pegando as coordenadas da reta para x1 e da reta para x2. E isso eu vou fazer para cada iteração. Então, a cada iteração, eu vou estar pegando uma coordenada de cada equação. E eu vou estar gerando novos pontos que vão seguir para a solução. Beleza? Então, quando a gente vai calculando as iterações do nosso método, nós vamos nos aproximando da solução e nós podemos calcular essa aproximação através do nosso critério de parada, que é de diferença relativa. Legal, né? Sim, muito bom. Bom, esse é o nosso método de Jacobi. A gente também pode escrever o nosso método utilizando matrizes. Então, vamos observar lá o nosso sistema já no passo em que nós vamos isolar cada xi, beleza? Então, a gente está lá com a diagonal A1, A22 até ANN, acompanhada dos seus xi, e isso vai ser igual aos termos independentes B menos as outras expressões da minha equação. Se a gente escrever uma matriz com os valores da diagonal e chamar ela de D, e os outros coeficientes, e chamar essa matriz de M menos a diagonal, então uma matriz com a diagonal zero, e os outros valores, os coeficientes do sistema, a gente pode escrever o nosso sistema em notação matricial como sendo a matriz D vezes o vetor x da iteração k mais 1, igual ao vetor B dos termos independentes do nosso sistema, menos a matriz M, que são os coeficientes menos a diagonal, vezes o vetor x na iteração k. E a gente observa que a matriz diagonal, a gente pode inverter ela e aplicar ela dos dois lados da expressão e encontrar lá o nosso método de Jacobi na forma matricial. Então, a gente vai ter a matriz diagonal D, que a inversa é ela mesma, o vetor dos termos independentes, a matriz M dos coeficientes com zero na diagonal e o vetor das estimativas anteriores. Dessa maneira, a gente tem o nosso método de Jacobi. Escrevendo na forma matricial, a gente pode criar o algoritmo para o método de Jacobi. Então, aqui, a gente define uma função, né, que leva em consideração a matriz dos coeficientes A, o vetor dos termos independentes B, o x0, a gente tem que dar um chute inicial, a tolerância, que seria o valor do tal, e um número máximo de iterações para a gente não cair ali num loop infinito. E usando essa denotação de produto entre matriz diagonal, vetor dos termos independentes e matriz dos coeficientes sem a diagonal, a gente pode escrever o nosso algoritmo. Beleza?
Perguntas sobre o método de Jacobi? Nada? Tá certo. Beleza. Bom, então nós temos, além do método de Jacobi, o método de Gauss-Seidel, que ele é uma otimização ali no método de Jacobi. Então ele vai seguir a mesma ideia da gente isolar para cada linha i o vetor xi, com a diferença de que, em vez da gente utilizar o mesmo valor para todas as linhas do nosso sistema, nós vamos encontrar a primeira aproximação para a primeira linha e usar essa aproximação na segunda linha. Então, para cada xj na késima mais uma iteração, a gente vai utilizar o xi encontrado na iteração anterior. Então, aqui a gente pode observar que, se a gente tem lá o nosso sistema, na késima mais uma iteração, nós vamos encontrar esse x1 e aplicar ele na linha de baixo. E a gente vai fazer isso para a próxima linha, para a próxima linha, para a próxima linha, sempre atualizando o xk encontrado na iteração anterior. Vamos fazer um exemplo que vai ficar mais fácil de enxergar. Então, vamos pegar o mesmo exemplo que a gente fez para o método de Jacobi. Então, seja o sistema x1, x2. Nada a ver. Já vou pôr ele bonito, não. Vou fazer desde o começo. Menos 7,5x1, 73x2 igual menos 4,65 e menos 2,8x1 mais 9x2 igual a 49,8. Beleza, eu tenho o sistema lá. Inclusive, a gente já tem o x0 e o critério de parada. Ou seja, o sistema com x0 igual a 0, 0 e tal igual 10 menos 4. Vamos transformar o sistema na sua forma iterativa. De Gauss-Seidel. Não, a primeira coisa que a gente tem que verificar se a diagonal é não nula, né? Note que A11, A22 são não nulos. Beleza, agora sim, a gente pode transformar o sistema. Então, eu vou começar com a primeira equação. Isolamos x1 na primeira equação. Então, menos 7,5x1 mais 7,3x2 é igual a menos 4,65. Para isolar x1, vou fazer a mesma coisa da outra vez. x1 vai ser igual a menos 4,65
menos 7,3x2 dividido por menos 7,5. Mesma coisa para x2. Isolamos x2 na segunda equação. Então, a segunda equação é menos 2,8x1 mais 9x2 igual 49,80. Opa. Isolando aqui o x2, eu vou ficar com 49,8 mais 2,8x1 dividido por 9. Perfeito? Encontrei x1 e x2 isolado, vou colocar na forma iterativa. Então, vamos lá. x1 vai ser menos 4,65 menos 7,3x2 dividido por menos 7,5. E o x2, 49,8 mais 2,8 x1 dividido por 9. Bom, o método fala que eu vou encontrar o x1 da késima mais uma iteração usando o x2 da késima iteração. E embaixo eu vou usar o x1 da késima mais uma iteração. Beleza? Então, eu encontro o x1 e uso ele já para encontrar o x2. Escrevi o meu sistema iterativo. Podemos agora iniciar os cálculos. Opa. Com x0 igual a 0, 0. Beleza. Vou começar lá, então, o meu x1. x1, 1, vai ser menos 4,65 menos 7,3 vezes 0, dividido por menos 7,5. Opa. Quanto vai dar isso aqui? A gente já calculou agora há pouco, né? Beleza, 0,62. Então, agora, a diferença é que eu vou usar esse valor que eu acabei de encontrar no x2. Então, x2, 1, vai ser 49,8 mais 2,8 vezes 0,62, dividido por 9. E agora, quanto vai dar isso aqui? Cinco ponto 726. Perfeito. Encontrei aí a minha primeira estimativa. Beleza? Assim, encontramos x iteração 1 como sendo a primeira coordenada 0,62 e a segunda 5,726 como estimativa de solução. Vamos fazer mais uma iteração?
e faremos mais uma iteração. Bom, agora eu vou para a segunda iteração. Na segunda iteração, eu vou usar o x2 anterior, certo? Então, vai ficar menos 4,65 menos 7,3 x2, 1, dividido por menos 7,5. Menos 4,65 menos 7,3 vezes o x que a gente acabou de calcular, 5,726, dividido por menos 7,5. Quanto vai dar isso aqui? Seis ponto 6,19,3. Beleza. x1, agora eu vou encontrar x2 da segunda iteração. Segunda iteração vai ser 49,8 mais 2,8 x1 da segunda iteração dividido por 9. Então, eu vou usar o x que eu acabei de calcular. 49,8 mais 2,8 vezes 6,193, dividido por 9. Quanto vai dar isso aqui? (7,46). Perfeito. Vamos agora colocar qual foi a nossa estimativa, né? Então, x da segunda iteração vai ser a primeira coordenada, 6,193, a segunda coordenada, 7,46, aproximação da solução. Certo? Vamos fazer mais uma iteração ou vocês já querem calcular a diferença relativa? O nosso critério de parada. Tanto faz? Tá certo. Então, vamos fazer mais uma iteração. Faremos mais uma iteração. Assim. Então, eu estou lá. Segunda iteração, terceira iteração. x3, 1 vai ser menos 4,65 menos 7,3 x2 da segunda iteração dividido por menos 7,5. Então, é menos 4,65 menos 7,3. x2 é 7,46 dividido por menos 7,5. Quanto vai dar isso aqui?
7,88. Agora eu vou usar o valor que eu acabei de encontrar na minha aproximação de x2. Então, 49,8 mais 2,8 x2. Opa, x1, né? x1, 3. Isso, agora sim. Dividido por 9. Então, aqui, 49,8 mais 2,8 vezes 7,881 dividido por 9. Quanto vai dar isso aqui? ,985. Muito bom. Assim, x da terceira iteração vai ser a primeira coordenada 7,881 e a segunda coordenada 7,985. Podemos calcular nosso critério de parada. Através da diferença relativa entre as últimas estimativas. Então, a distância relativa é a norma de xk mais 1 menos a norma de xk, norma do infinito, dividido pela norma de xk mais 1. Beleza? Aqui, então, nós estamos com xk mais 1 é o x3, a estimativa atual. Xk é a estimativa anterior, norma do infinito. E aqui embaixo com x3, que é a nossa estimativa atual. Substituindo aqui e resolvendo essa diferença, a gente vai ficar com 7,881 e 7,985. Menos a estimativa anterior, que foi 613, 6193, 193 e 746. 746. Norma do infinito sobre 7,881 e 7,985. Calculando essa diferença aqui, dá quanto? Aqui embaixo. Coordenada a coordenada, né? 7,881 menos 6,193. Quanto dá a diferença? Olha que perfeito. 1,688 e 0,525. Norma do infinito sobre a norma do infinito
Agora eu vou colocar lá quem que é a norma, certo? Vou aplicar a minha norma. Então, vai ser o máximo entre 1,688 e 0,525. E embaixo vai ser o máximo entre 7,881 e 7,9852. Quem que é maior? 1,688 ou 0,52? Isso, 1,688. Embaixo, quem que é maior? 7,8 ou 7,9? 7,9. Quanto vai dar isso aqui? 0,213. Estamos longe, né? Lembra lá? Como tal é igual a 10 a menos 4, devemos continuar com as iterações. Vamos ver até quando. Por muito tempo. Eu acho que são 8 iterações, se eu não me engano. Mas a gente vai parar por aqui para vocês fazerem felizes depois, tá? Bom, o nosso motivação geométrica para o Gauss-Seidel, diferente do Jacobi, é que para o Gauss-Seidel, a gente vai ter lá o nosso chute inicial, e quando nós fazemos a igualdade entre os nossos xi, nós vamos cair em uma das soluções, porque a gente vai estar sempre usando uma solução no próximo passo, certo? Então, no caso do R2, nós vamos seguir lá a reta até encontrar a aproximação da solução. Então, olha só como esse método é inteligente. No primeiro caso, a gente vai utilizar lá as coordenadas da reta. Então, a gente vai estar sempre entre uma região. Esse segundo método, ele vai cair na lateral da região e vai seguir a região até o ponto de intersecção. Não é magnífico isso? Fala sério. Emocionei todo mundo, né? Eu também acho... Nossa, nem vou falar nada. Então, esses métodos iterativos aqui, eles vão encontrar a solução, né? E dependendo do nosso critério de parada e de quanto que a gente está disposto a utilizar a nossa máquina, a gente pode encontrar uma solução bem próxima da solução exata, gastando aí muito menos recursos. No caso da... Opa! Cadê? Aqui. Da forma matricial, para o caso do Gauss-Seidel, a gente vai ter como escrever esse método também na forma matricial, mas nós vamos utilizar duas matrizes diferentes. Nós vamos utilizar uma matriz L, que vai ser a matriz dos coeficientes da parte inferior do nosso sistema, e uma matriz U, que vai ser os coeficientes da parte superior da matriz do nosso sistema, sem a diagonal. Aqui a gente também está usando a nomenclatura L e U, mas esse não é a fatoração LU que a gente viu lá nos métodos diretos, tá?
essa nomenclatura aqui é só para mostrar que a gente está utilizando uma matriz que tem os coeficientes na parte lower, então inferior, e os coeficientes na parte superior, upper. Tá bom? Na forma matricial, nós vamos ter, então, o xk mais 1 como sendo L menos 1, que é a matriz dos coeficientes inferiores, vezes o vetor dos termos independentes, menos a matriz U, que é a matriz dos termos superiores à diagonal sem a diagonal, vezes o vetor x da iteração k. Ou seja, a gente vai utilizar lá os primeiros coeficientes consecutivamente nas equações subsequentes. Beleza? Então, de forma matricial, a gente tem aqui duas matrizes triangulares para o método de Gauss-Seidel. Então, no método de Jacobi, a gente tem uma matriz diagonal e uma matriz sem os coeficientes da diagonal. E na forma matricial de Gauss-Seidel, a gente tem duas matrizes triangulares, uma com a diagonal e uma sem a diagonal. De novo, matrizes triangulares que não devem ser confundidas com a fatoração LU. Tá certo? Perguntas sobre o método de Gauss-Seidel. Tudo certo? Beleza, galera. Bom, eu vou falar rapidamente também sobre a convergência desses métodos iterativos, tá certo? Para a gente já acabar esse capítulo de sistemas lineares hoje. Bom, como eu comentei, no método de Jacobi, a gente tem lá as matrizes diagonal e uma matriz de coeficientes sem a diagonal. E para o método de Gauss-Seidel, a gente tem lá as matrizes triangulares superiores e inferiores. Para garantir a convergência desses métodos, a gente tem esse resultado aqui, que garante que a sequência encontrada através do nosso método, ela vai convergir se os valores das linhas da minha matriz de coeficientes forem menores que os valores da minha diagonal. Ou seja, o método de Jacobi e de Gauss-Seidel, ele vai convergir se a minha matriz ela for diagonalmente estritamente dominante. E o que é uma matriz ser diagonalmente estritamente dominante? Se cada elemento da minha diagonal for maior que a soma dos elementos da minha linha. Vamos ver o que é isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3 matrizes. Eu vou pegar a matriz A primeiro. Então, é matrizes diagonalmente, estritamente dominante. Seja A igual 2 menos 1, 0. Menos 1, 2. Menos 1. E 0 menos 1, 2. Beleza. Eu quero saber se a minha diagonal é maior que os seus elementos de cada linha. Verificamos se a soma das linhas, dos elementos das linhas, é menor
menor que o valor da diagonal. Então, para a linha I igual a 1, eu tenho lá o A11 é 2, certo? O A21 mais o A22 A12 e A13 é o menos 1 e o 0. Menos 1 mais 0. A gente quer em módulo. Então, isso aqui é 1. Para a linha 2, eu vou ter A22 é igual a 2. Os valores A21 mais A23 é menos 1 mais menos 1. Isso aqui é igual a 2. E a última diagonal é o A33 é 2. A33 é 2. E o A31 mais o A32 vai ser 0 menos 1. 0 mais menos 1. Que é 1. Então, eu tenho que o A22 é 2, mas a soma das linhas é 1. Então, aqui eu já tenho que não acontece que a minha diagonal é maior que os elementos da minha linha. No segundo caso, eu tenho que a minha diagonal é 2 e que a soma é 2 também. Então, é igual, também não é maior. E no último caso, eu tenho aqui que a minha diagonal é 2 e a soma das minhas linhas é 1. Então, a minha matriz, ela não é estritamente dominante, ou seja, os valores da diagonal são menores ou iguais os valores das minhas linhas. Note que os valores aqui é maior e aqui é igual, né? A11 é maior que a soma de A1. A12 mais A13, mas A22 é igual à soma de A21 mais A23. Sendo assim, minha diagonal não é estritamente dominante. O que isso quer dizer? Se eu tiver um sistema com essa matriz aqui, eu não posso garantir que se eu usar o meu método de Jacobi, eu vou encontrar uma solução. Eu posso encontrar uma solução? Posso, mas eu não consigo garantir. Beleza? Agora, se eu tiver a matriz, como no caso do B, que eu tenho aqui. Por outro lado, seja B igual 720, 720, 3, 5 menos 1, 3, 5 menos 1, 0, 5, 0, 5 menos 6. Temos que, na primeira linha, linha 1,
A1, é 7. E a soma de A1, 2 mais A1, 3 é 2 mais 0, 2. E 2, A2, 2 é 5. A2, 1 e A2, 1 mais A2, 3 é 3 mais menos 1, 4. E na terceira linha, eu tenho que o A3, 3 é menos 6, mas nesse caso é 6. Opa. Estou tudo trabalhando com valor absoluto. A3, 1 mais A3, 2 vai ser 0 mais 5, isso é igual a 5. Então, 7 é maior que 2, 5 é maior que 4 e 6 é maior que 5. Então, todos os valores da minha diagonal é maior que os valores das linhas somadas. Assim, todos os valores da diagonal são maiores que os valores das somas das linhas. Da soma dos coeficientes da mesma linha. Então, a matriz é diagonalmente estritamente dominante. Ou seja, pelo meu resultado, a matriz B, se eu tiver um sistema linear associado a ela, e eu utilizar o meu método de Jacobi, ele vai encontrar uma única solução. Ele vai convergir para essa solução. Beleza? Então, esse é o nosso resultado de convergência do método. Se eu tenho uma matriz associada ao sistema linear que é estritamente dominante, diagonalmente estritamente dominante. Então, a solução daquele sistema eu consigo encontrar pelo método de Jacobi. Ficou claro? Beleza. Então, para mim aplicar o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel, eu tenho que verificar se a diagonal é não nula. Beleza, a diagonal é não nula, eu posso aplicar o meu método. Quero saber se o meu método vai convergir. Eu tenho que verificar que a matriz associada ao sistema é estritamente dominante, diagonalmente estritamente dominante. Beleza? Então, eu tenho que olhar. Para cada diagonal, o valor é maior que a soma dos elementos daquela linha. Se isso acontecer, eu aplico o meu método e eu sei que eu vou encontrar uma solução, porque em algum momento ele vai convergir. Agora, se não for, eu posso aplicar o método e encontrar ou não a solução para o sistema. E esse critério, ele também vale para o método de Gauss-Seidel. Beleza? Então, se eu tenho uma matriz diagonalmente estritamente dominante, não sei por que eu esqueço diagonalmente. Diagonalmente estritamente dominante, os meus métodos vão convergir. E o legal desse teorema é que, diferentemente dos teoremas de convergência para as funções, a gente pode chutar qualquer valor inicial.
Lá a gente precisava que o valor inicial estava perto da solução. Aqui não. Aqui, se a matriz é diagonalmente dominante, eu sei que ele vai convergir. Beleza? Muito mais forte esse resultado. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, eram os métodos iterativos, as suas convergências, os critérios de parada. E aí eu já coloquei a lista lá no site, no site? Não, coloquei no Classroom lá, né? E é isso. Perguntas? Nenhuma pergunta? Todo mundo entendeu tudo? Então, beleza. Tchau, galera.